Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Redeck por aqui, começando a gravação de mais um podcast do Bolsa Fácil. E o assunto do nosso encontro de hoje eu quero te explicar a diferença entre o juro nominal e o juro real de um determinado investimento. Você vai entender como é importante você saber isso para que você se proteja da inflação ao longo do tempo, tá certo? Então vem comigo, preste atenção para você entender esse assunto. Bom, galera, essa questão do juro nominal contra o juro real é algo bastante importante da gente entender, mas não é tão difícil assim. Só que eu mesmo, quando eu comecei na minha carreira na Bolsa de Valores, nos investimentos, comecei a estudar sobre educação financeira, eu não tinha me atentado para isso. Eu apenas considerava ali a ideia de quanto estava rendendo determinada aplicação financeira. O que a gente precisa entender? O que é o juro nominal? O juro nominal ele vai ser a taxa de remuneração que você vai ganhar ao longo do tempo, tá? É a taxa de juros divulgada ali pela instituição ou banco que você vai ganhar investindo por um determinado tempo em determinado produto financeiro. Vamos imaginar que você vai investir no CDB de um banco e que ele coloca ali uma taxa de 10% ao ano. Então, você vai ganhar sobre o dinheiro aplicado esses 10% ao ano, conforme você acordou na contratação do contrato para esse produto de investimento. Agora, isso é o que a gente chama de juros nominal. É a taxa ali denominada, é o indicativo de quanto vai render aquele investimento. Porém, a gente não pode esquecer do que são os juros reais. Os juros reais nada mais são do que você descontar a inflação sobre a rentabilidade do juro nominal. Vamos imaginar então, nesse exemplo, que você tem uma aplicação ali que vai pagar 10% ao ano, só que naquele momento da aplicação a gente tem inflação na casa de 5% ao ano. Então, os juros reais que você vai ter sobre o seu investimento, ele vai ser de 5%, porque rendeu 10, descontou 5 da inflação, e aí o que você acabou colocando no bolso foram realmente esses 5% que são os juros reais descontados da inflação. A inflação, só para a gente recordar, só para refrescar a sua memória, é uma métrica, é uma medida econômica, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, nos principais blocos aí econômicos, como por exemplo a zona do euro. A inflação ela é um aumento generalizado de preços de produtos e serviços. Ao longo do tempo, a gente tende a ter um aumento contínuo dos preços. Então, a gente pode ver recentemente, aí, depois da pandemia, como principalmente os alimentos ficaram mais caros. Você vê que hoje, provavelmente, a conta do mercado aí da sua casa ela tem ficado mais cara. E conforme a inflação ela vai subindo, conforme a inflação vai aumentando, você vê que ela corrói o seu poder de compra. Por exemplo, você gastava R$1.000 de mercado no mês para comprar uma quantidade de itens aí para sua casa. Agora, para você fazer essa mesma compra, você gasta, por exemplo, R$1.400, R$1.500. Então, você vê que um pouco de aumento em cada produto, em cada item do mercado que você compra, no final vai acometer como uma inflação mais alta aí no seu bolso essa subida dos preços. Então é muito importante que você sempre compare a rentabilidade da sua carteira, a rentabilidade dos seus investimentos, para que eles pelo menos ganhem acima da inflação, porque senão, ao longo de vários anos, vamos imaginar você se aposentando aí na casa de 60 anos, você pode ter aquele montante de dinheiro, mas se você não protegeu esse investimento contra a inflação, você vai ter o dinheiro, mas você não vai ter o poder de compra de, por exemplo, 20, 30 anos atrás. Basta a gente ver, toda hora tem memes aí no Instagram que você vê o preço do Big Mac, da Coca-Cola, do Cheetos, de algum produto aí, quanto que ele custava em 2000 e agora quanto que ele custa em 2023. Por exemplo, a Coca-Cola custava 95 centavos, agora a Coca-Cola custa R$ 4,90. Então você vê que ao longo dos anos os preços tendem a subir por causa da inflação e é muito importante que você proteja os seus investimentos. Um erro muito comum que as pessoas fazem, que elas não fazem essa conta de juros nominais contra os juros reais, é, por exemplo, a poupança. De forma resumida, a nova regra da poupança
ela vai pagar no máximo 0,5% ao mês, que vai dar mais ou menos aí no ano, a gente considerando juros compostos e a taxa de correção ali, né, a TR, vai dar mais ou menos aí uns 6,5%, 7% ao ano. Se você deixa o seu dinheiro na inflação, se você acha que você está fazendo um bom negócio, vamos considerar aí uma poupança, o máximo que ela pode pagar 7% ao ano. Se você tiver uma inflação de 8%, de 9% ao ano, você vai estar perdendo dinheiro, porque o seu investimento na poupança ele não conseguiu vencer a inflação, quando você desconta a inflação do seu juro nominal da poupança. Então, se você acha que você está deixando dinheiro na poupança, que você está fazendo a sua reserva, a sua aposentadoria, tome muito cuidado, porque vira e mexe, a inflação está acima da poupança ou praticamente ali no 0 a 0, então você vai perdendo, você tem o capital, mas você vai perdendo esse poder de compra. Formas de investimento que você pode fazer para superar a inflação, a gente tem os tesouros, principalmente tesouro IPCA+, que ele vai pagar a inflação em mais uma taxa de juros, por exemplo, IPCA mais 5, então vamos supor, se a inflação está em 5%, ele paga os 5% da inflação e mais 5% de juros reais acima da inflação. Então, um IPCA mais 5, por exemplo, com a inflação em 5%, seria uma aplicação a 10%. Uma coisa assim para você poder ter esse comparativo. Então, mesmo no Tesouro Selic, nos CDBs, LCI, LCA, investimentos aí em renda variável, fundos imobiliários, quanto que o dividendo da sua carteira de ações paga, é sempre importante você descontar a inflação para você saber se você está no positivo ou se você está no negativo, para que você proteja o seu dinheiro, os seus investimentos aí ao longo do tempo e não permita que a inflação corroa o seu poder de compra, tá certo? Bom, então a dica do podcast era essa, para você se atentar, não é difícil de entender, mas é algo que a gente não presta atenção, principalmente quando a gente está começando a investir no mercado financeiro. Se você gostou desse podcast, peço para você deixar a sua curtida, se inscrever no canal aqui no YouTube, e se você estiver ouvindo pelo Spotify, por favor, classifique ali com 5 estrelas para que esse conteúdo chegue a mais investidores e você ajude a crescer o nosso conteúdo. Se você quiser aprender a investir na Bolsa de Valores, montar uma carteira interessante de ações aqui no Brasil para ganhar com a valorização e os dividendos das melhores empresas, vou deixar para você o link aqui na descrição também do Bolsa Fácil, meu curso online, onde eu te explico passo a passo, do básico até o avançado, como você começa na Bolsa de Valores, como que você abre a sua conta, como que você analisa o mercado, faz o valuation das companhias e monta a sua carteira na minha estratégia de ações aí que você já vem acompanhando nas redes sociais. Curso do Bolsa Fácil, o link aqui do curso online do Bolsa Fácil está na descrição desse podcast, tá certo? Grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.